Bom dia, irmãos. Estamos aqui para a nossa EBD e nós estamos fazendo aí a maneira improvisada, como sempre. Estou aqui no escritório da minha casa e nós estamos com a nossa vida de cabeça para baixo, né? Parece que nós estamos assim, com outra expressão, a nossa vida de pernas para o ar. Porque nós, de um dia para o outro, um pequeno vírus, muito menor do que esse gesto que eu estou fazendo aqui, está bagunçando a história do mundo e do nosso país. E pensando nesse tema, a gente pode ver que nós estamos sendo consumidos por uma realidade que nos angustia. Vivemos dias estressantes e estressados. Há muita informação que nós temos aqui no nosso dia a dia, na internet, nos jornais, estão trazendo um estresse muito grande para o nosso coração. E também essa informação e esse estresse tem produzido ansiedade. E onde é que eu e você podemos buscar recursos para que essa ansiedade seja amenizada? Eu digo para você que somente a palavra de Deus é um instrumento para nos ajudar a superar, vencer a ansiedade e o estresse dos nossos dias. Eu gostaria de desafiar você a olhar para a palavra de Deus e, ao longo desse tempo que você vai ter de quarentena, você poder olhar para ela e ter nela o seu alimento. Quero dizer para você que não adianta você ficar aí na internet buscando informação, buscando mais outro site que vai falar quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas morreram na Itália, no Irã, na Coreia do Sul, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, em Atibaia. Isso só vai trazer mais angústia para a sua alma. E uma das realidades que a gente tem que pensar muito é no fato de que eu e você precisamos ocupar o nosso pensamento. Essa é uma grande realidade. Nós precisamos ocupar o nosso pensamento, mas de maneira diferente do que temos feito. Nós ocupamos a nossa mente com informação sobre coronavírus, sobre sintomas, sobre estatísticas. É importante conhecer, é importante saber como se prevenir, é importante saber como se cuidar, como ajudar na instrução. Nós, como igreja, temos feito isso, buscado ajudar na instrução aí das autoridades, do poder público, compartilhando mensagens úteis. Porém, muita informação gera ansiedade, medo e tristeza. Quando a gente sai, e a gente faz isso muito raramente, com muita necessidade, o que temos visto são pessoas assustadas, são pessoas tensas, são pessoas com semblante pesado. Foi-se a alegria do nosso país, né? O país da alegria, das pessoas, de se relacionar. E como é que a gente pode, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, reverter isso? A primeira verdade que a gente precisa pensar nesse momento nosso é que tudo está aqui. Ansiedade, medo, tristeza, o foco é aqui. Por isso, quando a gente sempre lembra de Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então,
O que deve ocupar o nosso pensamento nesses dias? São esses elementos que nós temos aqui. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é virtuoso, aquilo que é louvável. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então eu preciso colocar na minha mente esses atributos, e as informações que vêm à minha mente precisam conter esses elementos: verdade, respeito, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude, louvável. Seja isso que ocupe o seu pensamento. E a minha pergunta é: o que está ocupando o seu pensamento hoje? Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Ok. De novo, não queremos banalizar, queremos dizer que é algo que é importante nós nos preocuparmos, cuidarmos. Aquele medo que nos leva à precaução, mas não medo paralisante. Por isso, nesses dias de quarentena, eu quero desafiar você a ter um tempo com a palavra de Deus. E o Salmo 19, versículos 7 a 11, ele nos lembra que a principal fonte para revigorar a nossa alma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o principal recurso que Deus nos deu para fazer com que o nosso íntimo, que talvez agora esteja se definhando por causa da ansiedade, da tristeza, do medo, tenha vigor, cresça, seja restaurado. Olha o que diz o Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha que bênção, meus irmãos. Nós temos a palavra de Deus, que ela tem essa característica de ser sem erros. Ela não conduz ao erro também. Por isso, ela é capaz de nos restaurar a alma. Você que está aí angustiado, o que vai trazer alívio ao seu coração? O que vai trazer algo que beneficie a sua vida? A palavra de Deus. Não tem outro recurso que Deus estabeleceu para fazer isso. O texto continua dizendo: o testemunho do Senhor é perfeito e dá sabedoria aos simples. Talvez você pense assim: eu não sou um infectologista, eu não sou um médico. Mas a palavra de Deus pode dar aos simples prudência, bom senso, capacidade para tomar decisões corretas, saber o que fazer e o não fazer, por uma sabedoria que vem da instrumentalidade da palavra de Deus. No versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Nós vamos ver mais textos futuramente sobre essa área. Mas você está triste? Como é que você pode encher o seu coração de alegria, de informações que vão te trazer alegria, de conceitos que vão te trazer alegria, de pensamentos que vão trazer alegria? A palavra de Deus. Ela que vai te instruir sobre um Deus soberano que permite situações difíceis como essa, para que seu nome seja glorificado e para que também os seus filhos sejam provados e aprovados também. O versículo 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Ou seja, eu e você agora, que muitas vezes é cativo ali pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela notícia, pela internet, pelos portais. Eu quero desafiar você a olhar para o instrumento que Deus deixou,
que realmente deve ser valorizado nesse momento. Talvez você está pensando aí, e agora, entre ouvir e ver essa EBD, e agora entrar em outro portal, ouvir outro vídeo explicando sobre como está o mundo, como está o coronavírus, como está isso, talvez isso vai ser melhor para mim. E você vive naquela tensão, será que eu paro agora, vou para outro canal? Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus deve ser desejada pelos filhos de Deus. O salmista, ele nos ensina, e o salmo precioso do Salmo 119, ele ensina que devemos ter alegria em buscar e ler a palavra de Deus. No Salmo 19 nós vimos aqui que a palavra de Deus, ela alegra o nosso coração. Mas o Salmo 119, versículo 111, também lembra isso. Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Ou seja, você que conhece a palavra de Deus, você pode buscar a palavra de Deus porque você valoriza esta palavra, você recebeu essa palavra que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, tem encorajado pessoas a perseverarem com Deus, a enfrentarem as tribulações, porque é nela que elas encontram de fato a verdade de Deus que é capaz de encorajar. E por isso, o salmista reconhece, olha, essa palavra é a alegria do meu coração. No Salmo 119, versículo 162, diz assim: alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Eu vejo os adolescentes aí ansiosos por ter internet para ver aquelas fotos do Instagram ou TikTok ou outras mídias sociais. Mas você jovem, você adolescente, você adulto, como seria importante e bonito e belo se a gente pudesse dizer a mesma coisa que o salmista diz: alegro-me nas tuas promessas como quem acha um grande despojo. E o que é um despojo? Quando havia aquelas guerras, então um povo invadia outro povo e ali matava aquelas pessoas e sobravam as riquezas do povo. E aí então os soldados eram os primeiros a pegar os despojos, os tesouros daquelas nações derrotadas. O salmista diz, olha, como aquele soldado, como aqueles vitoriosos, eles têm prazer em achar grandes despojos. Eu me alegro nas tuas promessas. O Salmo 119, versículo 14 diz assim: mais me alegro com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui o salmista, ele mostra o valor da sua alegria. E sua alegria, ela vale mais onde? Onde ele se alegra? Com o que ele se alegra? Ele não se alegra com a riqueza. Ele se alegra com a palavra de Deus. Ou seja, ele vai buscar a palavra de Deus e vai investir tempo com a palavra de Deus. Ele vai ler a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é verdade, ela restaura a alma, ela encoraja com aquelas histórias de um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que sustenta os seus filhos no meio de lutas e aflições. Por isso, o desafio é que você deve investir tempo na palavra de Deus. E
o salmista, para demonstrar que ele tinha gosto em investir tempo na palavra de Deus, ele falava, olha, a palavra de Deus, ela é o meu prazer. Salmo 119, versículo 24, diz assim, também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. É muito interessante que um dos principais conselheiros que a gente tem é a nossa mente. Quantas vezes nós estamos conversando conosco mesmo, nós estamos dialogando, nós estamos brigando com nós mesmos, com a nossa mente, e aí um argumento vem, outro argumento vai, e aí fica aquela coisa, e aí a gente fica como um cachorro correndo atrás do rabo. Esses pensamentos cíclicos nos destroem, nos desanimam, nos colocam em tristeza, muitas vezes leva até a depressão. Mas o salmista, ele fala, a tua palavra é o meu conselheiro. Os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então você está pensando uma série de coisas, está lutando com seus pensamentos. Quem vai corrigir os seus pensamentos? Quem vai lhe dar conselhos certos? A palavra de Deus. Eu acho muito interessante que uma das marcas do evangelista Billy Graham era quando ele falava, a Bíblia diz, e aí ele sequenciava o seu raciocínio com a palavra de Deus, com um texto da palavra de Deus, com as frases da palavra de Deus. Então talvez você está lá angustiado. Quem é seu conselheiro? Pense, a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 54 diz assim, os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Ou seja, pelo que você vai louvar a Deus nesses momentos de tensão do coronavírus? A palavra de Deus vai te dar muitos motivos para você agradecer a Ele, a Deus, agradecer por outras circunstâncias, ser agradecido. Então, você pode cantar os salmos. Eu lembro na minha fase de infância e adolescência, quando o conjunto Vencedores por Cristo compunha músicas que eram salmos. E cantar aqueles salmos encorajava o nosso coração, encoraja o nosso coração. Hoje nós temos também outras músicas que são literalmente a palavra de Deus. Temos músicas que trazem as verdades teológicas da palavra de Deus. Então você também pode louvar a Deus através de músicas que procedem da palavra de Deus. Olha que interessante o Salmo 119, versículo 92, que diz assim, se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Quantos de nós, talvez triste, encontrou um momento a palavra de Deus, talvez na profundidade e simplicidade do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O fato da palavra de Deus lembrar que você é uma ovelha que está com medo ali no meio daquele pasto inóspito. E você pode olhar para o pastor e você pode confiar que o pastor vai cuidar de você, que vai te levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Por isso o salmista ele lembra, olha, se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Talvez você está angustiado. Vá ler a palavra de Deus. Leia os salmos. Leia os momentos em que Paulo sofre e ele traz verdades consoladoras.
Leia os evangelhos mostrando a vida de Cristo, que veio aqui na terra para, em momentos de situações em que ele enfrentava a oposição, mesmo assim, ele continuou no seu propósito por amor a mim, para cumprir a exigência da justiça de Deus, que era a morte do justo pelo injusto, para que pudéssemos alcançar a vida eterna. O Salmo 119, 143 diz assim: sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Então, aqui está um homem que sofreu, passou por tribulação e angústia, mas o que ele lembra mesmo é da palavra de Deus que o encorajou, que o fortaleceu, que o aconselhou, que deu ânimo, que o fez de fato reconsiderar os seus pensamentos, recalcular aquilo que ocupava o seu pensamento para pensar aquilo que Deus de fato queria que ele pensasse. Então, talvez agora você está vivendo, como todos nós brasileiros estamos vivendo em tribulação e angústia. Em vez de ir lá para o Facebook, para o Instagram, para qualquer outro meio de ocupar a sua mente com informações, vá buscar a palavra de Deus. Uma das bênçãos que nós temos na tecnologia é um aplicativo que eu gosto muito, o YouVersion, acho que é assim que pronuncia. É o aplicativo da Bíblia, tem várias traduções e tem vários planos. Alguns a gente tem que tomar cuidado porque tem uma linha teológica que não concordamos muito. Às vezes fica aquela coisa da caixinha de promessa. E aí algumas vezes textos fora de contexto. Eu lembro do Carlos Oswaldo que ele falava que todos nós gostamos das preciosas promessas. Assim chamava as caixinhas de promessa, né? Preciosas promessas. Mas nós rejeitamos os vulgares mandamentos, né? E com sempre, né, a inteligência do Carlos Oswaldo, nosso mentor, professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, esse contraste é muito real. Quantas vezes vamos buscar textos fora de contexto para justificar uma teologia que Deus não prometeu? E esquecemos também que Deus tem mandamentos, princípios a serem obedecidos. Mas dentro dessa leitura bíblica você pode investir tempo lendo, por exemplo, 1 de Pedro, que vai instruir o seu coração sobre o sofrimento e a glória que nós provaremos, porque Cristo, ele sofreu e provou a glória da redenção que ele operou em nós. Isso é reconhecido pelo Pai. Talvez um outro livro interessante para esse momento, o livro de Tiago, que começa de maneira muito provocativa, que nós deveríamos ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Talvez você investir no seu tempo aí de quarentena, de ficar em casa e ler o livro de Filipenses, que fala sobre nós nos alegrarmos no Senhor. Você leu o Evangelho de Marcos, que foi escrito para os romanos no contexto de perseguição, mostrando que o nosso Jesus, nosso Salvador, ele enfrentou todas as oposições de maneira perseverante para ser exemplo de serviço e também ser o sacrifício de toda a humanidade. Meus queridos, é muito bom lembrar também que a palavra de Deus, ela é verdadeira.
Nela não há mentira, nela não há engano. Por isso ela é o melhor conselheiro. Por isso que ela é o melhor formador de opinião. Por isso que ela é para nós o alimento. Por isso que ela é para nós o norte, a bússola, o caminho, o mapa no qual devemos seguir. O Salmo 119, versículo 142 diz assim: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei a própria verdade. Não. Muitos acham que quando Deus permite provações e circunstâncias como essa, ele é um Deus menor. Quem pensa assim nunca leu a palavra de Deus. Porque os seus melhores servos foram forjados, foram moldados no meio da provação. Por que Abraão é o pai da fé? Porque simplesmente ele decretava, ele ordenava, ele rejeitava tudo? Não. Porque ele creu, mesmo não tendo a certeza de que ia acontecer. Ele creu, mesmo quando Deus pediu para que ele sacrificasse em honra a Deus o seu filho. Que dirá de Jacó? Que dirá do povo de Israel? Que dirá de Davi, Jeremias, Ezequiel, Daniel? Daniel, um homem firme, mas que por 2 vezes arriscou a sua vida por ser fiel à palavra de Deus. Então essa teologia da prosperidade, ela não cabe na revelação da palavra de Deus. Quero concluir, meu amado irmão. Leia a palavra. Leia e prove aquilo que Jeremias provou em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, achada a palavra de Deus, o que Jeremias fez? Ele comeu. E as tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria. Sabe onde você vai encontrar júbilo e alegria? Na palavra de Deus. E nós, pastores, estamos aqui perto de você. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Skype, por fumaça, por pombo correio. E nós queremos encorajar você através da palavra de Deus. Por isso, não fique com a sua mente centrada no noticiário. Por isso, não invista todo o seu tempo parado nas redes sociais. Invista se você vai encorajar outros irmãos com a palavra de Deus, com o encorajamento que vem da palavra de Deus. Faça isso. Mas para você ficar ali passando a sua vida pelos dedos, não faça isso. Cuide dos seus pensamentos. Volte lá para Filipenses 4:8 e reflita se aquilo que está ocupando o seu pensamento passa por aqueles critérios ali estabelecidos. Valorize o seu tempo na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia todo dia a Bíblia. Leia, sempre que puder, a Bíblia. E tenha prazer em ler a palavra de Deus. Nós vimos que o salmista fez isso. O Salmo 1, ele destaca exatamente isso. Que na sua lei medita dia e noite. E quando é contrastado com o ímpio que não tem o prazer na lei do Senhor, as consequências e os frutos das escolhas entre quem conhece a palavra de Deus e ama a palavra de Deus e o ímpio são totalmente diferentes. E por fim, Romanos 10:17.
Lá fala que é a palavra de Deus que produz fé. Então, se você não ler a palavra de Deus, de fato, a sua fé nesses dias vai diminuir e você vai ficar um crente fraco. E como um crente fraco, o vírus do pecado, o vírus das decisões erradas, o vírus até do desânimo vai contaminar você e pode levar a sua fé à falência. Não cremos em perda de salvação, obviamente, mas cremos que um crente longe da palavra é um crente fraco. Por isso, a palavra de Deus é o nosso instrumento para vencer a ansiedade e o estresse dos nossos dias. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos agradecer pela palavra do Senhor, que ela é o nosso alimento, ela é a nossa vitamina, é ela que nos encoraja, é ela que nos fortalece. Por isso, ó Deus, eu te peço pelos meus irmãos, que eles se fortaleçam nesses dias, que eles criem imunidade, principalmente usando a palavra do Senhor. Ó Deus, abençoe todo o nosso povo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus.